3. Isaías capítulo 53. A palavra do Senhor diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, nós te louvamos por essa revelação a Isaías, antes e muito antes de que Jesus viesse para entregar no nosso lugar, para se entregar, para morrer e para restaurar as nossas vidas. E essa revelação maravilhosa traz nessa noite uma reflexão sobre a entrega que Jesus fez em nosso lugar. Por isso que teu Espírito Santo esteja trazendo luz sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos Isaías foi escrito em torno de 700 anos antes de Jesus nascer, né? E é interessante que ele dá uns detalhes muito interessantes, além de falar de Jesus, além de falar do sofrimento de Jesus, além de falar de muitas coisas assim coerentes e nos remete mesmo a Jesus. Ainda ele fala que ele foi contado entre os transgressores na sua morte, e no rico foi sepultado, né, com o rico na sua morte, ou seja, ele foi sepultado num túmulo que foi cedido a ele, porque ele não tinha nem onde ser enterrado. E é interessante, porque ele não tinha uma sepultura? Porque ele não ia ficar mesmo na sepultura, né? Então tudo foi, por isso a sepultura era emprestada, né, para que ele pudesse passar por ali. É interessante, Isaías ele fala muito sobre essa questão. Nós vamos pensar nessa noite sobre o auge
do amor de Deus? A cruz de Cristo. A cruz foi o que mais marcou o amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele nos ama de maneira esplendorosa, mas Ele não deixou uma marca no céu. É interessante, uma vez conversando com um ateu que se tornou cristão, ele diz assim: por que Deus, se é realmente o Criador de todas as coisas, não deixou o sinal para que a gente visse a presença dEle? E depois ele descobriu que na realidade a própria natureza revela a Deus. Mas ele diz assim: mas poderia ter ficado alguma coisa física para identificar que Ele era o Criador. É assim que se faz quando você cria uma coisa, você coloca o seu nome ali. E Deus não fez isso. Deus, Ele não colocou com letras de fogo nas nuvens, Ele não marcou nenhum lugar, mas Ele revelou na cruz de Cristo o auge do seu amor. E nós, muitas vezes, quando nós falamos sobre o amor de Deus, a gente fica questionando, muitas vezes, nos momentos difíceis que a gente passa, e quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o próprio Filho de Deus, Ele passou por situações complexas, e sem ter pecado, Ele se tornou um homem maldito em nosso lugar. Jesus deixou a sua glória no céu, Jesus deixou o seu trono, esvaziou-se de si mesmo, tornou-se homem, tornou-se servo, foi perseguido, maltratado, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem, sendo rico, se fez pobre, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado em nosso lugar. E aí nós vamos pensar: quem levou Jesus à cruz? Quando nós lemos esse texto, nós percebemos aqui algumas coisas muito interessantes sobre o que aconteceu de fato com Jesus. E Jesus, Ele não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, ou porque o Sinédrio resolveu condená-lo, ou porque Pôncio Pilatos o entregou, ou porque os judeus o acusaram, Judas o traiu. Não foi por causa disso, não foi porque Pedro negou, não foi porque os líderes daquela época tinham ciúmes da liderança de Jesus. Não, Ele não foi morto por causa disso. Jesus foi morto. Isaías dá a resposta no versículo 5, ele diz assim: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi morto por minha causa, Ele foi morto por sua causa. Na realidade, eu sou o culpado da morte de Jesus. Você é o culpado. É o que diz o versículo 8: pela transgressão do meu povo Ele foi atingido. Isaías escrevendo diz assim: o povo de Deus é que fez com que Jesus fosse atingido. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Versículo 12 diz: por que não o pecado de todos? Porque Ele só levou o pecado daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Versículo 4. Então a gente começa a perceber que quem realmente levou Jesus à cruz não foram os açoites, não foram as pessoas da época, mas foi os nossos pecados. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele se fez pecado em nosso lugar. E aí o versículo 4b diz assim: e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Muitas vezes as pessoas falam assim: foi Deus que mandou Jesus. Não, a Bíblia diz claramente que por amor Jesus se entregou. Por amor
ele foi à cruz. Mas nós somos o objeto desse amor. Por quê? Porque ele tomou as nossas dores. Porque o ser humano não tinha condições de pagar o seu pecado. Porque o ser humano não tinha capacidade de, através de boas obras ou de caridade, alcançar a sua salvação. Então Jesus levou sobre si as nossas dores. Então ele se entregou, ele se fez pecado para que nós fôssemos perdoados. O apóstolo Paulo diz claramente que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Jesus, quando a gente começa a estudar os evangelhos, a gente percebe que ele falava constantemente da sua morte. Ele falava que importava que ele fosse entregue, ele ia passar por momentos difíceis, ele ia passar por sofrimento, mas em nenhum momento Jesus negou aquele caminho. Em nenhum momento Jesus desviou daquele propósito de morrer na cruz do Calvário, porque Jesus sabia que se ele não morresse na cruz, seríamos todos condenados, porque nós não temos a capacidade de fazer uma só que seja ação de boas obras. Paulo diz claramente que as nossas boas obras são diante de Deus como trapo de imundícia. Então nós precisamos realmente entender que Jesus morreu por minha causa e por sua causa. E um segundo aspecto que nós vemos: que tipo de sofrimento Jesus enfrentou por minha causa, por sua causa? Um sofrimento espiritual repulsivo. A Bíblia diz aqui no versículo 3: escondiam o rosto, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então Isaías está dizendo que as pessoas escondiam o seu rosto de Jesus. Ele foi um homem de dores e ele soube o que é padecer. E é interessante, nesse sofrimento aqui de repulsa, ele não teve os seus problemas emocionais, aflorados por causa disso. Tanto é que ele falava assim: quem estiver cansado, oprimido e sobrecarregado, venha a mim e eu aliviarei. Ele chamava as pessoas que muitas vezes eram os seus próprios acusadores. Além desse sofrimento repulsivo e de desprezo, tem o sofrimento moral também. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. João diz assim lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Aí em versículo 12 diz assim: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha! Então nós percebemos aqui que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Quando Jesus chegou, os judeus falaram assim: não é possível. E nós esperávamos um libertador político, nós esperávamos alguém que estivesse nos palácios, nos tronos, e esse homem aqui no meio da multidão, no meio do povo, o povo pobre, o povo ferido, o povo rejeitado. Não é possível que ele seja o Messias, porque eles esperavam um libertador político. Aliás, até hoje o povo espera um libertador político. Difícil você perceber um judeu que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós entendemos então que os próprios religiosos o rejeitaram na sua época. Nós entendemos então que a multidão o rejeitou. Nós vemos ali os líderes religiosos, aquelas autoridades da sinagoga, perseguiram a Jesus e ficavam inventando motivos para condenar a Jesus. Então ele não foi desprezado e rejeitado apenas pelo seu povo, ele foi rejeitado pelos religiosos, pelas autoridades e no final pelos seus próprios discípulos. Quando eles prenderam a Jesus, os seus discípulos fugiram, e o único que ficou por perto foi aquele que o traiu, foi Judas. Depois acabou tirando a sua própria vida. E percebemos então que os discípulos não tiveram essa recepção, não entenderam esse propósito, e quando estava acontecendo a perseguição, eles ficaram perdidos.
Então, quando ele é rejeitado pelos discípulos, Pedro nega Jesus também. O Pedro, que ficou ali no meio das pessoas, acaba negando a Jesus. O único que ficou até o final mesmo foi João. Foi o João, que lá na cruz Jesus falou assim para o João: eis aí a tua mãe, e falou para a mãe: eis aí o teu filho, para que João cuidasse de Maria a partir daquele momento. Então a gente percebe que os próprios discípulos realmente o abandonaram. E além disso, além do abandono, além da rejeição, ele teve também o sofrimento físico, né? A Bíblia relata que ele foi levado ao anoitecer e ele passou a noite inteira apanhando. E, queridos, eu quero ressaltar uma coisa aqui. O chicote na época não era de couro, como a gente vê aí hoje as pessoas batendo nos animais com aquele chicote de couro. Não, ele era de couro sim, mas ele tinha pedaços de ferro e de osso incrustados na ponta do chicote. Então quando ele batia nas costas de Jesus, saía carne junto com aquele chicote. Então foi um sofrimento terrível que Jesus passou, né? Ele de manhã ele estava desfigurado. Isaías fala dessa questão: olhávamos e não víamos beleza nele, porque nesse momento do seu sofrimento, realmente ele ficou desfigurado. Então a gente percebe que ele caía e apanhava para levantar, e depois foi arrastando a cruz até o momento da sua crucificação. E o povo, aquele povo que foi abençoado por ele muitas vezes, aqueles que estavam até seguindo a Jesus, depois foi levado pela multidão e começaram também a zombar de Jesus. Então nós percebemos assim que o sofrimento foi terrível. Por isso nós precisamos olhar para esse texto de Isaías e entender que nós fomos culpados dessa morte, que nós fomos incluídos nesse texto de Isaías. Foram 6 horas de horror ali até chegar o tempo da sua morte. Então houve trevas sobre toda a terra. E o que aconteceu? Naquele dia, queridos, é interessante que naquele dia, no dia em que Jesus morreu, muitos túmulos se abriram e muitas pessoas ressuscitaram. E depois aquelas autoridades, aqueles religiosos acabavam encontrando algumas pessoas que já tinham morrido e tinham sido ressuscitadas, mas nem isso os convenceu de que Jesus era Filho de Deus. E outro aspecto que nós vamos pensar aqui: como Jesus reagiu diante do seu sofrimento. Quando você percebe nos evangelhos, em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele maltratou aqueles que o batiam. A morte de Cristo foi uma morte por amor. Ele amou a mim e a você. E se ele estava fazendo por amor, ele estava buscando o objetivo da salvação da humanidade. Ele queria chegar até o fim. Ele não ia desviar 1 milímetro da sua rota, porque ele sabia que a morte na cruz era a única maneira de resgatar a humanidade. Então nós percebemos que nesse caminho ele não desistiu em nenhum momento. Por quê? Porque ele amava a cada um de nós. Ele amava aquelas pessoas que muitas vezes estavam maltratando. E a própria Bíblia diz que ele nunca fez injustiça e nem um dolo se achou em sua boca. Versículo 9: nenhum engano na sua boca. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho lindo quando João Batista encontra com Jesus. No primeiro momento que ele encontra com Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E estava ali se cumprindo aquilo que tinha sido prometido lá no Antigo Testamento, quando o Cordeiro era sacrificado para substituir o ser humano. Quem tinha que morrer era o ser humano, mas houve então essa solução pela lei de que com o derramamento de sangue havia então
a remissão dos pecados. Então ele foi entregue como um cordeiro, e aqui a texto diz assim: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E uma coisa que nós percebemos aqui, o Isaías diz aqui no versículo 12, diz assim, que ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Queridos, pensem comigo, naquele sofrimento, naquela angústia, ele olha para aquelas pessoas que estão batendo nele e diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não estava nesse momento preocupado com as suas dores, ele estava preocupado com aquelas pessoas que estavam maltratando, ele estava preocupado com o final daquelas pessoas, ele estava preocupado em qual seria o fim daqueles que estavam maltratando. Então ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então nós percebemos que, e aí Isaías coloca aqui, ele intercedeu pelos transgressores. 400 anos antes de Jesus fazer isso, Isaías já escreveu. Coisa linda, Deus sabia disso. Então nós percebemos que Jesus não teve nenhuma reação. Por isso que Isaías fala assim, como ovelha muda. E a gente sabe pela história que as ovelhas, elas são tosqueadas e não dá um berrinho, bem tranquilo, bem humilde, né? Então ele compara Jesus à ovelha muda, que não abriu a boca e foi ser tosqueada sem reclamar. Por quê? Porque Jesus amou e amou até a morte. Em último lugar, as consequências da cruz. Uma coisa maravilhosa, nós podemos falar sobre isso. Por quê? Porque Jesus não ficou no túmulo. Jesus não morre todo ano, conforme se pensa, né? Muita gente pensa que a cada ano Jesus está morrendo e ressuscitando. Não, ele morreu uma só vez. Está lá em Hebreus 9:27. Assim como por uma só vez Jesus morreu, importa que nós também tenhamos uma só, morramos só uma vez, vindo depois disso o juízo. E é interessante que quando você lê esse texto de Hebreus, né, 9:27, você percebe que realmente não existe outro expediente. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também o Cristo, oferecendo-se uma vez para levar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Hebreus 9:27 e 28. Então nós entendemos que Jesus morreu para nos restaurar. Jesus morreu para que tivéssemos vida. Mas o que nós temos que nos alegrar é aquilo que está escrito em 1 Coríntios 15: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Jesus matou a morte, Jesus acabou com a morte. Por isso nós não precisamos ter medo de morrer, porque na realidade, na nossa morte, nós estaremos nos encontrando com o Senhor. Por isso no versículo 10 de Isaías, ele diz assim: verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. Jesus ressuscitou, Jesus é vivo, Jesus está conosco, Ele conquistou para nós a imortalidade da alma. É lindo isso. Nós não morremos, a nossa alma não morre. Por isso que o homem não gosta nem de falar de morte, porque o homem é um ser eterno. Ninguém gosta de falar de morte. Você vai nos velórios, nem lá eles falam de morte, eles falam de vida. E às vezes ficam contando piada para alegrar aqueles que estão lá ainda. Eu sou contra tal das piadas, mas acontecem essas coisas. Então o homem não gosta de falar e nem de pensar sobre morte. Sabe por quê? Porque nós somos feitos seres eternos em Cristo Jesus. Então quando Ele pagou, Ele comprou a minha vida, Ele me resgatou
com o seu sangue na cruz do Calvário. Ele me tirou da maldição do pecado, e a Bíblia diz que Ele colocou a minha vida nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E quando nós encontramos a Cristo Jesus, nós encontramos a nossa vida, e a partir de agora nós podemos ser chamados como filhos de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos justificados. E aí a gente tem que ler lá aquilo que João diz, né? João capítulo 1, é interessante a gente voltar ali, porque tem muita gente falando coisa errada por aí. Por exemplo, todo mundo é filho de Deus. Isso não é coisa bíblica, isso não é de Deus, né? João 1,12 deixa bem claro isso. Primeiro versículo 11: veio para que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Essa é a recompensa que Jesus teve. A recompensa foi que Ele ressuscitou para nos dar vida. A recompensa é que Ele venceu o reino das trevas. A recompensa é que Ele tomou a chave do diabo e Ele pode tirar as pessoas de lá, porque o diabo não tem a chave da sua própria casa. Então nós entendemos que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E muitas vezes, queridos, tem gente que ainda continua crucificando a Cristo Jesus, quando nega esse benefício, quando nega que Jesus morreu em seu lugar e quer fazer algo para a sua salvação. A Bíblia diz que você está crucificando novamente a Cristo Jesus. Que nós possamos entender que Jesus morreu de uma vez por todas para resgatar as nossas vidas, para restaurar as nossas vidas, para nos justificar diante de Deus. E quando Ele está na cruz, Ele foi rejeitado até pelo próprio Deus, não por causa de ter pecado, mas pelo pecado da humanidade que estava sobre Ele. Quando Ele olhou para o céu, Ele viu Deus de costas, porque Deus, olhando, viu sobre Jesus o pecado de toda a humanidade. Então Deus virou as costas, não para Jesus, mas para a feiura do pecado que estava sobre Ele. Então Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus não clamou como Jesus, Ele clamou como eu e você, como se fôssemos nós ali falando para Deus neste momento. Que nós possamos ser sensibilizados por essa palavra e entender que quem levou Jesus à cruz foi o amor por mim e por você, e que nós possamos valorizar dia a dia aquilo que Ele fez no meu e no seu lugar. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.